esclarecer e até facilitar. Aleluia! Até nos facilitar, precisa. Facilitar a maneira de servir a Cristo com mais segurança, com o pensamento já diretamente no ocorrido do presente século, presente. E no capítulo 8 do Evangelho de Mateus, versículos 1 ao 3, no que diz a palavra de Deus. Encontraram Mateus. O Evangelho de Mateus é conhecido como o Evangelho do Rei. Foi ele que escreveu esse Evangelho, é direcionado aos judeus, que representa Cristo como Rei. Os irmãos sabem que a palavra ela tem a ver com as culturas. E as culturas, para definir o exemplo. Porque Jesus é chamado o Evangelho do Céu, e é uma atribuição aos gregos, do Evangelho de Marcos. Para quem não sabe, mas é importante, Deus considerando. O Evangelho de Lucas é o Evangelho do Filho do Homem, que era direcionado aos humanos, porque isso que é muito na parte da comunicação, raciocínio, assim por diante. O Evangelho de Mateus é o Evangelho que apresenta Cristo como Rei. É atribuído aos judeus. Cada cultura é considerada por Deus. Nós temos que estar sempre nos posicionando nesse trabalho. Encontraram Mateus capítulo 8, verso 1. Vamos analisar a palavra de Deus. Encontraram? Amém. Diz aqui a palavra. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso. E fez o quê? O adorou. Sabia que Jesus só recebe 5 pessoas? Ele não recebe pessoa com outro tipo de atitude. Só os adoradores Deus recebe. Que reverencia ele. Então, analise bem como é importante. Chegou o leproso e o adorou. Adorar é prestar reverência na época até o academia treinar, é conhecer Cristo como Senhor e adoração. E agora a palavra que você está falando, adorou. E adorou, dizendo: Senhor, se queres, podes fazer de mim. No verso 3 diz: Jesus respondeu. Jesus entrando, estendendo a mão, tocou, diz aqui a palavra, e disse: quero ser limpo. E logo ficou purificado a sua lepra. Pode sentar, minha esposa. Poderoso, aleluia. A listagem que a pessoa ter certeza se Deus está aceitando ela ou não, já está revelada na atitude e na palavra. Chegou esse leproso e ele adorou Jesus. Ele prostrou-se. Aí Jesus deu a resposta precisa. Quero ser limpo. Só que Naamã, sofrendo as mesmas dificuldades, ele mergulhou no Rio Jordão quantas vezes?
Porque no Antigo Testamento, a palavra para considerar perfeita, era necessário que repetisse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí a palavra perfeita. Só que uma pessoa é possuída na mesma enfermidade, chegou perante Cristo pedindo socorro, mas criado por reverência. Jesus disse assim, como lemos aqui, onde aparece o santo sacrifício? No Novo Testamento não aparece uma vez, até quando as pessoas continuam invertendo. Aí ele disse, né? Quero ser limpo. Vai mostrar o sacerdote? Disse-lhe. Então, Jesus, né? Olha, não diga a ninguém, mas mostra o sacerdote para fazer testemunho. Porque os sacerdotes, ele era preparado por Deus, tanto na medicina quanto na espiritualidade. E o próprio Deus que mandou, que preparou os sacerdotes, mandou também que eles examinassem. Se ele dissesse está limpo, estava mesmo. Se não, não. Então a atitude foi objetiva e rápida. E eu fico pensando uma vez e outra, isso faz muito bem para nós. Cadê os 7 sacrifícios, 7 mergulhos na mão? Já até hoje a pessoa ainda traz à tona. Vamos, estão compreendendo? E agora, por que fazem? Já sabe por quê, não é? Porque a palavra fala claramente. Quando a pessoa ela tem aquela atitude de não gostar de ler, aquela atitude às vezes de nem gostar de ler, ela toma uma atitude dela mesma. E aí o que ela está fazendo é para a glória dela. Então a situação é essa. A glória para a glória. Por que ele está fazendo para a glória de Deus? Porque esse homem pediu em ato de adoração e foi ouvido. A diferença etimológica, ou seja, a maneira de compreender melhor o fato, é muito diferente de pedir socorro ou fazer para receber socorro. O sacrifício é a adoração. Eu não sei se precisa ler, mas eu vou citar exemplos que no Antigo Testamento era de uma maneira e no Novo Testamento mudou. Acho que nem precisa ler, que todos conhecem a história da mulher que tinha um fluxo de sangue. Conhece, né? E a maneira como ela foi curada. Ela chegou perante Cristo, tocou na orla de baixo. A orla de baixo, a vestimenta anterior, até hoje é chamada de 2 orlas. A gola é a orla de cima. Era a gola de Arão, da veste de Arão. E a orla de baixo é a barra. Então ela tocou na orla de baixo. Chegou na mesma situação que o leproso chegou em ato de adoração, porque para trocar na orla de baixo é preciso agachar. Mas ela já veio com o intuito de adoração a Cristo. É a maneira como devemos chegar a Cristo e esse esclarecimento que temos, se ela aceita o nosso chegar a Ele ou não, é esclarecido na palavra de Deus. Aí aquela mulher recebeu a ordem de Cristo e ele disse, vai, capítulo 8, 46 assim, de Lucas, vai
passo. Vai, a tua fé salvou. Cadê o certo sacrifício? Aparece? Isso vai dar um problema, irmãos, no fim das contas com Deus. A gente não deseja, mas vai ter um problema sério, porque é inversão de valor. É diminuir a palavra ou aumentar a palavra. Aquilo que aumenta, Deus aumenta pragas. O que diminui, Deus tira o livro da mão do livro da vida. Então é uma situação grave. Agora, aquela mulher, depois que ela fosse curada, ela precisaria ficar 7 dias fora da sociedade ainda. Aleluia. Ao 8º dia, ela levaria um par de rolinhas de pombos, apresentar ao sacerdote pelas suas 2 estabelecimentos: a cura da enfermidade e também a libertação do isolamento social. Está compreendendo? Estão compreendendo como funcionava a lei? Se não compreender, Jesus disse que tem um maligno e coloca. Não, está faltando bênção, você tem que fazer sacrifício. Isso é doutrina que o maligno coloca, o inimigo coloca. Não, as bênçãos não estão completas, não. Você tem que fazer mais, porque Deus tem bênçãos retidas, mas não tem. E as pessoas querem mais nisso. A mesma coisa sempre. Se a irmã Soraya quiser fazer essa cooperação de Levítico, capítulo 15, versículos 28 ao 30. Abre as nossas Bíblias no livro de Levítico. E o casal seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Levítico 15. Isso. Versículos 28 ao 30. Porém, quando for limpa do seu fluxo, então se contarão 7 dias, e depois será limpa. E ao 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e o trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá uma para expiação do pecado e a outra para o holocausto. E o sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua imundície perante o Senhor. Versículo 30, não é? 30. Eu 31. Assim separarei os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo que está no meio deles. Tinha que ter o sacrifício perfeito, mas não mais para ser perfeito. Era necessário contar 7 dias. E o 8º dia, a pessoa se tornaria perfeita. A mulher, irmãos, aquela mulher que ficou em Cristo, ela está enquadrada nesse código aí. Está compreendendo? Toda pessoa que sofria fluxo de sangue estava nesse código aí. Quando era curado, ainda tinha 7 dias de observação. E ao 8º dia, aí o sacerdote estabelecia o comunhão. Por quê? Por que precisaria fazer esse ritualismo? Quem sabe? Porque por qual motivo era necessário usar aquele ritualismo, esse sacrifício dessa maneira? Por quê? Da lei, tinha que cumprir a lei, naquela época tinha que cumprir a lei deles. Porque a lei, não adianta a pessoa ficar insistindo, dizendo que Deus falou, Deus não falou. A lei não aperfeiçoou nada. Por que a lei não aperfeiçoou? Tudo tem um porquê para nós ficar bem esclarecido. Amém. O nome falou que
Na época era lei dos homens, né? Né? Era desse jeito, porque na época era a lei dos homens. Os irmãos se lembram quando nós vamos fazer esse trabalho, sempre tem ilustração? Tem a graça, a lei e a graça. Vamos fazer isso, é bom para nós. Quem tem dificuldade às vezes para compreender, vai compreender melhor. Analisando aqui, estas separações, porque ajuda muito a pessoa saber aonde ela está, porque quando pergunta assim, Deus está contente conosco ou não? A igreja fica sempre em silêncio. E a resposta de paz é uma resposta que tem que ser triunfante. Está compreendendo? Está esses três objetos. E este meio. Aqui representa uma época. Que época é esta? Época de Abraão. Graça. A época de Abraão. Então aprendam todos. Foi a época em que Deus chamou a Abraão. E foi pela lei ou pela fé? Pela graça. Pela graça. Então aqui era a época da graça. Deus falou com Abraão, vai até que te mostrarei. Era fé. Como Abraão tinha fé, não sabia para onde ele ia, então ele olhava diretamente para Deus. Oh, aleluia! Aí ele olhava diretamente para quem? Para Deus. Quando você vai explicar uma coisa que alguém está com dificuldade, geralmente a pessoa diz, olhe para cá, olhe para mim, olhe para mim. Aí nós já indica, do olhar um para o outro já. E assim Abraão saiu olhando para Deus e não errou o local. Aleluia. Aqui não tinha lei. Então, não tinha devorador. Tinha devorador, mas não atingiu Abraão. Existia migrador, mas também não. Devorador, também não. Nada. Então, Abraão, quando recebeu a palavra, ele não foi atingido. O que ele era atingido, saiu na hora da conversão. Migrador, destruidor, devorador, idolatria. Todos aqueles malefícios, Abraão, na verdade, nem tinha destruidor, sabia? Antes de aceitar Cristo. Estão compreendendo? Porque Abraão já era rico e era um homem muito culto. Ele era formado, quem conhece a história do personagem, mostra que ele era formado no seminário muito sofisticado, faculdades altíssimas da época, na Suméria, na região de Babilônia. Então, Abraão tinha a capacidade de ser um deputado, um governador, até um presidente. E ele era rico. Antes de aceitar Cristo, ele já era rico. Tinha bungalows, mansões importantes. Mas depois que ele aceitou Cristo, no momento da aceitação, ele descobriu uma riqueza eterna. E ele deixou de viver na mansão e foi habitar em tendas com Isaac. Por meio da fé. E a fé que leva a pessoa está pensando mais nas coisas do alto, que se revela a riqueza eterna. Agora analise bem. Dentro desta promessa é que a nação foi criada. Dentro dessa promessa que a nação de Israel foi criada. A promessa foi feita em casal de idosos. Deus renovou as forças e Davi saiu como uma nação. Nação da promessa. Nação que, quando vamos olhar na palavra, a melhor maneira de você estudar para orar, mas você estudar olhando para o relógio de Deus. Aleluia, Deus. Quem é o relógio de Deus? Israel. Para quem não sabe, aprenda. Israel é o ponto de referência
proselitismo. Sabe o que é proselitismo? Você aceitou Cristo, mas se odiar o Israel da promessa, a aceitação é vã. Esse proselitismo, esse acordo com a Israel, é o ponto essencial de você descobrir a sagrada vontade de Deus. Aleluia, Deus. Sabia disso? Depois nós vamos olhar na palavra do Senhor nosso Deus sobre isso. Então, o povo, a gente pensa, é antigo. O ser humano, esse ato de errar é antigo. E às vezes esse erro causa grandes prejuízos que vai tornar a pessoa se torna destruída por causa da palavra que Deus conhece a sua maneira de trabalhar e Ele aplica às vezes o castigo. Então é isso que nós estamos trabalhando hoje. Essa, Senhor, no caso, a época que era a época da graça, compreenderam? Amém. Aqui, ó, época da Graça. Qual é a atitude da graça? Pedir e dar-se usar. Não é sacrificar e receber, pedir. Totalmente sacrificar. Então, nesse tempo aqui, o que aconteceu? Deus só ia, ó, investindo em Abraão. Aleluia, Deus. É a aliança, das 8 alianças do Antigo Testamento, é a aliança, irmãos, que mais visualiza Cristo, desde que aceitamos a Ele e o Espírito de Deus vem sobre nós com a mudança. Essa quarta aliança é a aliança da fé, é a aliança que mais visualizava Cristo e visualiza Cristo. Essa aliança aqui de Abraão. Então a nação formada aqui no Egito, daqui nesse período, foi o tempo que a nação formou aonde? No Egito, mas sem lei, debaixo do quê? Quando Deus fez a promessa a Abraão, no capítulo 15, 13 de Gênesis, ele disse assim, olha, e ela sabe que eu tua descendência será peregrina em terra que não é sua por 400 anos. E quando completar a quarta geração no Antigo Testamento dura 100 anos. Durava 100 anos. O novo é 40. É o tempo mais clássico que a mulher para de engravidar. Pode ser que passe mais por alguma exceção, mas é o mais clássico, uma geração. E tem uma geração que não se encontra, é um tempo mais estendido. Não é bom você aprender? Quando completou 400 anos, Moisés aparece para dizer ao povo do Egito. O povo é eleito, Moisés fica mais 30 anos retido. Mas de uma maneira ou de outra estava dentro da promessa. Agora, nessa promessa, qual foi a atitude de Faraó? Foi respeitar a promessa ou desconsiderar? Desconsiderar. Compreender? Quem pô, os irmãos sabem, Faraó não queria deixar o povo sair do porque o povo era abençoado por Deus na mesma estranha, o povo trabalhador, inteligente, progressivo, povo que se multiplicava sempre em família, e assim por diante. Só que nós vemos, só porque eu estou comentando uma vez e outra, presta atenção. Porque vai chegar um tempo que quem vai fazer esse julgamento somos nós. E se nós não tivermos a responsabilidade de aprender, para quando Jesus entregar o juízo para a igreja fazer, o que você tem para apresentar? Aí entra o perigo de servo mau e negligente. Tu não viu, eu te dei tanta honra que te fiz até a possibilidade de juízo. Sabia disso?
exatamente sobre isso que estou falando, vai para o livro de 1 Coríntios 6, verso 1 ao 3. A irmã Célia pode ler para nós. Isso, deve sentar mais próximo para melhor. Versículo 1 ao 3. Versículos 1 ao 3. Isso. Veja bem, sim. Até o 3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, porquanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Agora, quando chegar o momento, está lá no Apocalipse, capítulo 20, verso 4, João viu na visão futura tronos. Não é um trono. Tronos, e foi-lhe dado poder para julgar. Só que o ensinamento é agora. É o tempo de aprender, ter o certo. É por isso que eu estou querendo. Aí nós vamos julgar quem? Quem que nós dizemos julgar no futuro? Não saber se os justos hão de julgar o mundo. Quando aparece o problema entre nós, os que são sábios, é a coisa mais fácil que tem de resolver. Numa palavra, tu já resolveu, pronto, porque já tem aquela missão de resolver. Agora, o problema com o mundo, aí nós temos que aprender também sobre a palavra, sobre o pecado omisso, o pecado voluntário, o pecado congênito. Cada um tem sua sensibilidade e o seu significado para você julgar. Agora analise bem. Por isso que eu estou falando para nós aprender a palavra, porque quando chegar o momento de julgar os anjos que caíram, o que vocês vão dizer? O que diremos? Por que os anjos deixaram a sua habitação original, diz Judas 6? O que é que fez os anjos cometer o pecado a ponto de desocupar o seu local original cuidado por Deus? Que tipo de pecado os anjos cometeram? Pecado de terceira instância. Esse é o ensinamento que nós iremos julgar. Pensou, repensou e realizou. Temos que ter essa percepção científica do Espírito de Deus. Analise bem. Agora vamos voltar ao mesmo assunto. Nesse período, Israel estava sendo beneficiado exclusivamente pela graça de Deus. Está compreendendo? Sabe o que é ser beneficiado pela graça? Você precisa de algo, Deus investe. Você não faz sacrifício, você pede. É preciso que mude o sentido etimológico da palavra chamada assim, para que a pessoa não desrespeite o trabalho completo de Cristo na cruz. Então, o que acontece? Nesse período, a nação foi formada debaixo da Graça. Aqui está o Monte Sinai, aonde Israel chegou 3 meses depois de sair do Egito. Mas quando chegou nesse Monte Sinai, eles chegaram debaixo da lei ou da graça? Então a graça, ela teve função, mesmo Israel como escravo,
teve função da promessa abraâmica até o Sinai. Vamos ver isso em 19 de Êxodo. Abra as vossas Bíblias. É bom aprender ou não precisa, irmãos? Precisa. O que despreza a palavra, despreza o próprio dono da palavra, que é Deus. Êxodo. Êxodo significa, para quem não sabe, significa saída. Por isso chama Êxodo. O livro ele descreve a saída de Israel do Egito. Êxodo 19, versículos 1 ao 4, ao 5, depois vamos ler do 6 até o 8. Vamos avaliar. Encontraram? O título, Deus fala com Moisés aonde? Sinai. No monte? Sinai. Sinai, justamente. Ali foi o mar, aonde Israel colocou ponto final em um assunto e começou outro. Ele colocou o ponto final na parte fácil e disponível para servir a Deus, e agora começa e coloca um novo sistema impossível de chegar a Deus. Porque as leis que Deus deu a Moisés, de quem são as leis? De Deus. A lei é propriedade exclusivamente de Deus. As leis, as 603 regras, são mandamento exclusivo de Deus. Que quem tenta cumpri-lo está tentando o próprio Deus. Por isso que ele está compreendendo. É a mesma coisa. Você conhece atributos, que é atributos da qualidade. Nós temos atributos. Cada um tem sua qualidade para trabalhar no que for necessário. Ontem, depois da reunião, as irmãs estavam lá servindo canjica. Maravilha. Atributos maravilhosos. Talvez elas não pregam assim, afetivamente, mas já faz o trabalho de Deus, distribuir alimentos. A irmã Araci tem um Mas atributo. chama o quê? Atributos de Deus. A irmã Araci tem um atributo de deixar a igreja limpa. A irmã Araci tem esse atributo que Deus deu. Qual é o atributo do irmão Carlos? Dirigente. Vocês nunca descobriram? Dirigente. Oi, irmãos, até hoje já está na hora, hein? Dirigir a igreja. Não só dirigente é um atributo, mas ele tem outro atributo que, se ele deixar de ser dirigente, aí o atributo vai acompanhar. Qual? Socorro, irmãos. Socorro, não vê como ele socorre as pessoas? Está ali para lá, de lá para cá, e para ali. Às vezes, como ser humano, às vezes não está nem tão bem de saúde, como nós temos que estar. Mas o atributo exclusivo dele é socorro. Só quem não observa, que não viu ainda, mas você observa, e quando você vai orar, você alegra de lembrar-se de um irmão e de um atributo. Agora, esse atributo da lei, ninguém tem direito de apoderar dele. Por isso que vem a tentação, porque esse atributo ninguém consegue. Está aqui, está lá na sede, em outros países ao mesmo tempo, consegue? Não. Por quê? Só Deus tem. Porque esse é um atributo exclusivo de Deus. E foi esse atributo que Israel apoderou. Compreendeu porque aqui a leitura não transformou o pecado? Estão compreendendo ou não? Foi essa escolha que Israel escolheu. E aí que hoje, quando a gente combate não, a gente ensina. Segundo a palavra, não somente eu, mas nós
ensinamos que se a pessoa apoderar do atributo de Deus, ela não para de pecar. Ah, mas eu falo línguas, mas está em pecado. Por causa do fazer para receber. Essa é a questão. Chegou bem na hora por isso. Estamos aqui fazendo as comparações ricas sobre o tempo da graça, o tempo da lei, o tempo da lei até João Batista. Nós vamos chegar ainda hoje. Nós estamos com a palavra aberta no livro de Êxodo 19. O irmão que chegou agora, se não quiser ler, vamos dar isso. Êxodo 19. Isso. Estou comentando, irmão, Thaís, como chegou agora. Nós, irmão, o aprendizado, sabe para quê? Serve não só para agora, mas vai chegar um tempo, irmão, que Deus vai colocar o juízo nas nossas mãos, o julgamento em nossas mãos, igual a respeito do pecado, nós vamos acabamos de ler, lá em 6 primeiros Coríntios, e também na cidade Apocalipse 24, 14. E compreendeu? Agora, se a pessoa não está ouvindo a palavra, não aprende a palavra, é só para agora? Hã? E o problema é que a máquina registradora está dentro de nós. O computador não apaga o arquivo. Aí a pessoa vai saber que ela ouviu o anúncio e ela não foi porque não quis. Aí ela vai não ter outra atitude. Você ouviu? Por que você não foi? Ela vai saber que ela não quis. Tem uns que é porque alguém não pode, mas outros é porque não quer. Então, desse período, a Tereza é o período da. Aqui é o Sinai. Lê aí, irmão. Êxodo capítulo 19, versículo 1 até o 5. Deus fala com Moisés no Sinai. Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra prometida, no mesmo dia chegaram ao deserto do Sinai, porque partiram de Refidim. Vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se. Israel, pois, ali acampou-se de frente do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então serei a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Agora Deus estava oferecendo a lei ou pedindo o povo para guardar a aliança? Guardar. Preste atenção, que isso é importantíssimo. Aí Deus não chamou o povo para entrar, toma a lei, vocês vão fazer para viver. Não, até aí, não pode ver. Ele faz uma comparação no versículo 4. Como eu vos tirei da terra do Egito, vos trouxe a mim como asa de águia. Agora Deus está requerendo do povo o quê? Consideração. Vós tem visto o que eu fiz, e vós fizeste algum sacrifício para ser beneficiado, vós deste um testemunho que não. Quando Deus chamou o primogênito do povo de Israel, Abraão, no caso, Abraão não fez um sacrifício para conquistar Canaã, e futuramente a terra vai subir e a Nova Jerusalém vai encontrar ali. Ficar mais alto do que já está. A Monte Sião vai subir a terra, vai. Essa terra prometida, ela vai subir, quer dizer, a terra mais baixa, que é o local onde estamos, será queimada com fogo de guerra, mas a terra da promessa será renovada e ela sobe. Você nunca leram na Bíblia que confio a Nova Jerusalém descendo? Já leram? Por 2 vezes no Apocalipse, mas diz que a Nova Jerusalém vai. Descer. Ela está no céu, mas vai Descer. Aonde Abraão pisou os pés. Terra transformada, não haverá sol e sua glória. É uma glória
ligado do céu à terra. Que maravilha, né? Aí Deus está falando com uma nação. Primeiro ele falou com um casal. Foi isso? De velhos. Depois de 430 anos, ele falou com um casal. Agora ele está falando com quem? A nação. É bom prestar atenção. Está falando com uma Nação. como sinal que a palavra prosperou e não falhou em hipótese alguma. Aí Moisés agora estava no mar. Ou eles prosseguiam na graça, abençoado na vista de Abraão, ou servindo debaixo da maldição pela escolha da lei. Aí estava, por isso que nós temos esse raciocínio de Deus lá. Aí, irmão Luiz, ou eles daqui para frente era decisão. Ou eles consideravam a promessa, ou eles escolhiam a lei que entrava daqui, a sequência de maldição. Eles teriam que escolher. Compreendeu que Deus dá raciocínio o homem e a mulher para ser usado? Amém. Não é para ficar igual um animal irracional, não, para ser usado. Amém. Versículo 6 e 8, irmão. No mesmo capítulo. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então Moisés chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Irmão, nunca existiu uma geração sacerdote, a não foi no tempo da graça. Israel estava lá no Egito, mas no plano de sacerdote. Hoje você vai falar para alguém assim, ó. Oi, irmão, só que você é sacerdote, ele fica voando. Mas por quê? Porque ele não descobriu na palavra. Que é uma honra muito grande, uma firmeza, e a gente, eu não mereço, mas Deus me deu. Eu não mereço ser sacerdote, mas Deus deu. Ele quis fazer assim. Eu não mereço ser rei, mas Deus sou. Nós somos, porque Deus deu. É uma realidade, é uma expressão que nos deixa de uma honra totalmente completa em Deus. Eu não tenho condição de ser profeta, mas somos por nós, porque Ele nos fez profeta. E essa promessa, vós me sereis um reino. Aí estava falando, irmão, com as 12 tribos. Todos não precisariam receber comunicação de segunda, já vai direto, ligado no trono. O trono da graça. Não tinha intermediarismo. Quem era o intermediarismo? Era o próprio Cristo, e a pessoa, pelo intermediário de Cristo, ficava diretamente ao trono. Sem precisar de intermediarista. Hoje também não precisa mais, só que a maior parte procura. Já é errado. Analise bem. Aí Moisés relatou as palavras de Deus ao povo. Versículo 8. Não sei se não leu muito. Então todo o povo respondeu a uma só voz, dizendo: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. Aí e relatou Moisés ao Senhor as palavras. Aí entrou a atitude maligna. Porque quando você diz, eu vou fazer, Deus mandou tudo, você está tomando uma atitude maligna, porque somente Deus pode fazer tudo que Ele quer fazer. E pode fazer, só Ele cumpriu a lei. Aí o que acontece? 12 tribos recebendo a promessa de todos chegar diretamente a Deus, mas por causa dessa expressão, eu, tudo que Deus mandou fazer, esse versículo vai especificado, vamos fazer. Aí o que é que Deus fez? Foi ligado lá no céu. Não é que você vai ligar o erro aqui na terra e pensar que lá no céu está confirmado, não. Tome cuidado, porque diz, tudo que for ligado na terra será ligado no céu. Mas para bem ou para mal. Não é só para bem. Pode ver que ele fala isso
E assim sucedeu com a lei. Se nós olharmos bem na sentido, lá em 31 de Êxodo, versículo na adoração do bezerro de ouro, 11 tribos adoravam o bezerro de ouro. Quem escapou como sacerdote? A tribo de Levi. Mas a promessa era só para a tribo de Levi ou para todos? É isso que nós temos que avaliar. Mas por causa desse ego, vou fazer, Deus mandou, vou fazer, porque aí depois que ele disser, tudo que Deus mandou fazer, eu vou fazer, aí ficou só a palavra, a letra que mata e a virtude que dá vida, saiu. Por isso que em 1 Coríntios 6, verso 6, 7, diz que a letra, que quando você vai crer no seu ego, fazer para receber, a virtude de Deus, ó, some. Ela não aparece, fica só na letra. E por isso, já que nós estávamos na virtude, Moisés subiu o Monte Sinai novamente. Na visão do povo, Moisés demorou, como o povo estava na letra, não tinha fé, vamos fazer um bezerro de ouro para adorar. Mas com tudo isso ficou uma tribo reservada. Como se chama ela? Eu citei para não ficar mais tempo, a tribo de Levi. Essa ficou para os sacerdotes. Quando Israel começa a atitude, lá no Monte Sinai, fica Sinai, a atitude. Deus lá no céu chamou, reuniu 10.000 anjos e relatou a transgressão do povo, escolhendo um atributo, uma qualidade que só Deus pode fazer, pode permitir, pode possuir. É igual ao atributo de saber o bem e o mal, só Deus tem que foi a nação, o povo fica parcialmente. Aí então, daí, Deus já leu, né? E Deus trouxe a lei, colocou a lei na mão no ministério de 10 anos, 10.000 anos. Por isso que a nossa pregação, ela tem parceria com os anjos, com os profetas e com quem mais? Com os apóstolos. É assim que funciona a palavra de Deus, para você ter uma certeza de que você está. Vamos ver em Deuteronômio 33, 2. A atitude do povo qualquer resumiu. Se a irmã Simão Carlos quiser ler, pode para nós. Deuteronômio 33, verso 2. A majestade de Deus. E disse, pois, o Senhor veio de Sinai. Ele subiu de Seir. Resplandeceu desde o monte Pará e veio com 10 milhares de santos. À sua direita havia um raiz de fogo na lei. Deus entregou aqui o capítulo, todos eles, foi entregue aos anjos, entregue a Israel, na transgressão que Israel transmitiu. Então Deus notificou, olha, chamou uma comitiva de 10.000 anjos, notificou a atitude errada do povo, que não foi certa mesmo, e os anjos ficaram a par, e Deus entregou aquelas regras para os anjos. E os anjos vieram e entregaram na mão de medianeiro, foi Moisés. As irmãs analisam que as coisas que falamos, Deus leva a sério. Amém. Quando ele diz que ele nos abençoa, ele leva a sério. E pronto. Ele diz que nós somos eleitos, ele leva a sério. E não devemos desprezar. E nessa entrega dos anjos entregou a Moisés, está aqui no livro de Gálatas 3, versículo 19, 18 e 19, que a lei foi posta, dada pelos anjos, na mão de um mediador, que é Moisés. Então vamos ver, que diz, vamos até olhar bem, que aquilo que está no Antigo Testamento
como os olhos de Deus visando o novo, foi registrado o novo. O Novo Testamento é a visão de Deus olhando para o Antigo, visando o presente e também o futuro. Por isso que é bom nós estar sempre meditando aqui em Gálatas 3,19, né? 3,17, 18. A irmã Soraya, se quiser ler para nós, pode. Soraya, não é Soraya, Soraya com S, né? É na C, Soraya. Então eu estou certo. Gálatas 3, 17, 18, 19. 17, né? Mas digo isso, tendo sido testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não invalida de formar e obter a promessa, porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posterioridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Que foi o medianeiro. Moisés. Compreendeu? Agora, Moisés estava entre Deus e nós. Só que a lei estava na mão dele. Quando ele tinha dúvida o que resolver um problema, ele levava a causa diretamente a Deus. E assim sucedeu. Mas por quê? Por causa da atitude errada. Aí, lá em Êxodo 35, verso 3, diz a Bíblia: depois da lei, não acendereis fogo em nenhuma das vossas habitações no dia de sábado. E se acendesse? Eles tinham falado de tudo que Deus mandou fazer na terra. E se acendesse fogo no sábado? Que é a carreirinha. Vamos ver, ainda dar um livrinho aqui, no livro de, voltando no livro de Números, capítulo 15. De Números, tem uma avaliação importante aqui nos versículos. Números está próximo do Deuteronômio lá no Antigo Testamento. E ela, Números 15, deixa eu olhar o versículo. Chegou o momento em que os filhos de Israel, Aleluia, Deus. Capítulo 15, versículos 32. Encontraram versículo 32, 33, 34 e 36. Pode ler, meu Carlos. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhado lenha no dia sábado. E os que o acharam apanhando lenha, o trouxeram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação, e o puseram no barco, mas ainda não estava declarado o que se lhe havia de fazer. Disse, pois, o Senhor a Moisés: certamente morrerá o tal homem, toda a congregação com pedras o apedrejará para fora do arraial. Então toda a congregação o tirou para fora do arraial e com pedras o apedrejaram e morreu como o Senhor ordenara a Moisés. Mas por que houve essa pena de morte, irmão? Pacifica aí. Porque falaram que tudo que Irmã Soraya também. Um dia você vai ensinar, nós estamos ensinando juntos, a isso, outros irmãos. Por quê?
Não tinha estufa na época. Agora, com os filhos de Israel, encontrou um homem apanhando lenha no dia de Natal. E o que fizeram? Deteram, né? A má intenção era ver a derrota de Antemão. Aí não sabiam o que fazer, levaram o caso para quem? Deu tempo depois, vocês vão ver. Levaram o caso para Moisés e Arão. Moisés. Aí Moisés levou a causa a quem? E quem que Deus disse? É o que eles falavam no pé do monte. Vai morrer. Porque a lei trouxe, a lei, o erro, no meu hoje é preocupante demais. Eu vou fazer, meu Deus do céu. Olha, o erro, essa pessoa está assinando sentença de morte, não é porque ele está na graça. Porque ele rejeita a graça, vai para a lei. Aí a palavra diz que todos eles apedrejaram, claro, com pedra. Sabe por que era apedrejado com pedra ou não? Porque naquele tempo não existia a arma de longo alcance, era arma bruta, era pedaço de pau, era lança, era espada e pedra. Mas a condição daquele homem, ferido por maldição, porque não guardou a lei. Não podia matar ele com espada e nem com lança. Só podia ser apedrejado. Se você pegasse a lança e guiasse na pessoa para matar, a maldade da pessoa pegava do condenado, pegava quem estava com a lança na mão. De tão rígido que é a lei. Então a única solução era a pessoa apanhar a pedra, atira a pedra pegou na pessoa e caiu. E não atingiu o apedrejador. Porque a lei era dessa maneira que funcionava. Quando a gente lê a lei, lê a graça, a gente dá tanta graça. Aí todos apedrejaram, veja bem, e morreu, porque ele estava enquadrado no código da lei, que é pena de morte. Em Gálatas 6, versículo 1 diz a Bíblia: irmãos, se algum irmão cair em alguma ofensa, alguma contradição, vós que sois espirituais, encaminhado tal com espírito de mansidão. Seria que diferença? Aí era obrigatoriamente apedrejar. E se perdoasse, também sofreria pena de morte. Por causa que essa atitude do erro é um juramento que a pessoa faz e só Deus pode fazer. Porque somente Ele pode cumprir. Maravilha bem. E aí o povo começou já a sofrer medo. Ao invés de ficar encorajado, não, porque Moisés mandou logo fazer uma cruz. Olha, na ordem de Deus, faça uma cruz, coloca na tal posição. E quando alguém cometer pecado de morte, ele vai ter que a morte será decretada durante o dia até no máximo 5h30 da tarde. Porque ele teria que ser enterrado antes que a noite viesse. Porque o tal ele era maldito de Deus. E a natureza, ela é testemunho dos bens que fazemos e dos mal que praticamos mal. Por isso que Jesus foi enterrado antes